Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Valmir Nascimento. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é, inscreva-se para acompanhar aqui as reflexões e os vídeos que estarei postando com frequência. E hoje eu quero iniciar uma nova série para refletir, para trazer a resenha de alguns livros. E o primeiro livro que eu estou trazendo para nós refletirmos foi um livro que gostei bastante. Esse livro aqui do Jeremiah Johnston. É um livro publicado pela editora CPAD, que tem por título Inimaginável: O que nosso mundo seria sem o cristianismo. Pessoal, um livro muito interessante, li recentemente, uma das melhores leituras que fiz nos últimos tempos, e gostaria de recomendar esse livro aqui para você que quer crescer, você que quer aprender mais sobre o tema que é tratado aqui por ele, pelo Jeremiah Johnston. Eu confesso que não conheci o autor, ele até então não tinha nenhuma obra publicada no Brasil. O Jeremiah tem um doutorado pela Universidade de Oxford e também é graduado em teologia, e ele é presidente da Sociedade de Pensadores Cristãos ali dos Estados Unidos. É um autor muito jovem e que produz aí com uma qualidade impressionante. Com relação ao estilo dessa obra, é um livro de uma leitura muito agradável, embora o autor ele trate de alguns temas históricos, mas ele utiliza uma linguagem bem objetiva, em nada enfadonha, com uma redação bem leve para você dar sequência. Você vai perceber que na medida que você vai lendo, você vai querendo dar continuidade na leitura. O livro em si, ele pode ser caracterizado, ele pode ser considerado um livro de apologética cristã, mas trata-se de uma apologética contemporânea com abordagem de cosmovisão cristã, já que o propósito do autor é exatamente falar sobre a relevância da fé cristã para a sociedade, para o mundo, para a história do mundo de uma maneira geral. Aliás, nós vamos perceber que o autor utiliza uma abordagem chamada de história contrafactual ou história alternativa. O que isso significa? Significa que ele faz uma pergunta: se um evento tivesse acontecido, o que teria acontecido na sequência? Ou se um determinado evento não tivesse ocorrido na história, qual seria o resultado disso? E a pergunta que o autor vai fazer é exatamente esta pergunta: o que seria o mundo sem o cristianismo? E a resposta do autor está no título, que é inimaginável. O que nós vamos aqui olhar, ele destaca muito bem, logo no início, na página 23, ele declara com muita contundência já a síntese da abordagem, quando ele diz da seguinte maneira: sem cristãos, éticas cristãs e uma visão de mundo cristã, quanto tempo mais durariam a autonomia, a liberdade e a moralidade? Até mesmo o conceito de verdade e absoluto está desaparecendo na atual sociedade, que se apresenta altamente subjetiva, pós-moderna e pós-cristã. O cristianismo, tal como se expressa no Antigo e Novo Testamentos, faz-se necessário para o florescimento da liberdade. Contudo, foi somente após o surgimento da Bíblia que as ideias de liberdade universal, isto é, liberdade como um direito para todas as pessoas, começaram a ser estabelecidas. Então, aqui ele já declara de maneira muito contundente que sem o cristianismo, os valores que nós temos na atual sociedade de liberdade, de individualidade, de democracia, de igualdade, esses valores não existiriam da forma como nós compreendemos hoje. Para defender essa perspectiva, o Jeremiah Johnston ele divide o livro dele em 3 partes. Na primeira parte ele vai falar sobre o mundo antes do cristianismo, a segunda parte ele fala sobre o mundo sem o cristianismo, e na terceira, aí sim, ele vai apresentar a diferença do cristianismo na sociedade, quando ele vai falar sobre o mundo com o cristianismo. Então, a primeira parte, que é uma parte
que ele vai tratar do mundo sem o cristianismo, ele vai ir para o início ou antes do século I e vai apresentar um pouco do contexto histórico, contexto social, como as pessoas concebiam o relacionamento com o outro. Logo no início do livro, ele cita, no século I antes de Cristo, uma carta de um autor, aparentemente de um esposo, mandando uma carta para sua esposa na região da Alexandria. Ele está distante da sua casa e manda uma carta para sua esposa que está grávida. E é interessante que na carta ele diz da seguinte maneira, assim, para sua esposa: se der sorte, ou seja, se der à luz, se for um menino, fique com ele, mas se for uma menina, jogue-a fora. Por aí nós começamos a perceber como era o mundo sem a fé cristã, sem a perspectiva cristã, já que algumas pessoas que nasciam não eram nem mesmo consideradas como pessoas, eram não pessoas e não tinham nenhum direito, nenhuma igualdade em relação às demais e por isso poderiam ser descartadas. Além disso, ele vai tratar dentro desse ambiente sobre a perspectiva religiosa, a forma como as pessoas compreendiam os deuses. E basta nós olharmos para tanto a mitologia grega quanto a mitologia romana, nós vamos perceber que esses deuses eles eram temidos pelas pessoas porque eram excêntricos, eram ciumentos, eram maldosos. Além deles brigarem entre si, eles também acabavam brigando com os seres humanos. Isso gerava dentro da sociedade um pensamento religioso de completo temor em relação a essas divindades. E é claro, isso gerava uma forma de vida que colocava aquela pessoa em uma situação de extremo pavor, esta é a expressão que nós podemos utilizar em relação a esse contexto. Além disso, é claro, o autor vai apresentar o contexto de absurda desigualdade social que existia antes do cristianismo, seja em razão da condição social e também em relação à própria sexualidade, em relação ao sexo. Já no capítulo 2, ou melhor, já na segunda parte do seu livro, o Jeremiah Johnston ele vai demonstrar como pensadores, como filósofos que foram afetados por uma perspectiva de vida não cristã, como eles desenvolveram as suas ideias a partir de uma concepção da inexistência de Deus e como esses pensadores acabaram trazendo sérios prejuízos para a educação e para o mundo de uma maneira geral. O Jeremiah ele vai citar autores como Feuerbach, vai falar sobre o próprio Darwin, Marx, Nietzsche, Freud, Russell e muitos outros. Ele vai dizer exatamente que a compreensão, as ideias que esses homens eles idealizaram a partir de uma perspectiva ateísta, não concebendo a existência de Deus, isso acabou gerando uma perspectiva política que posteriormente vai trazer sérios prejuízos para o mundo. E é nesse contexto que vão surgir homens que são influenciados por esses pensamentos ateístas, como Mussolini, como Stalin, como Pol Pot e muitos outros que cometeram absurdas atrocidades contra o gênero humano, contra a vida e contra a liberdade do ser humano. Aí, no terceiro capítulo, o terceiro e último capítulo, na verdade a terceira parte da sua obra, que contém vários capítulos, o autor aí sim vai destacar a importância do cristianismo para a sociedade. Ele vai apresentar um pensamento que já está presente em outras obras, mas ele faz dentro de uma perspectiva histórica, de uma maneira muito clara e de fácil percepção para o leitor, quando ele vai destacar que os valores do mundo ocidental, como dignidade, como o valor da vida humana, a liberdade humana, a justiça,
a igualdade entre as pessoas, são concebidas a partir do surgimento do cristianismo, é claro, encontrando ressonância também no judaísmo. E um princípio fundamental que vai estabelecer esse valor do ser humano, ele é extraído inclusive da afirmação que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 da Bíblia Sagrada, quando Deus diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. É exatamente esse princípio fundamental que estabelece para nós hoje, para o mundo ocidental, para a sociedade, que as pessoas são dignas de valor, são portadoras de valor em si mesmas. E por isso as pessoas têm o direito à liberdade, têm o direito também em relação à igualdade e o tratamento com justiça. Foi a partir desses valores concebidos pelo cristianismo que, a partir do surgimento do movimento da fé cristã com Jesus, depois prossegue com os discípulos e também com a igreja primitiva, é que o pensamento, a esperança cristã, ela se espalha dentro daquele contexto do Império Romano. Então, se até então a perspectiva religiosa das pessoas era de medo em relação aos deuses, agora dentro da fé cristã há uma perspectiva de um Deus amoroso, que se importa com as pessoas. Isso muda drasticamente a forma como as pessoas concebem não somente a vida religiosa, mas a vida de uma maneira geral. O cristianismo traz de maneira muito clara a ideia de esperança e uma esperança viva, que faz com que as pessoas tenham uma vida de dignidade, uma vida que vale a pena ser vivida. E a partir daí, é claro, o autor também vai citar vários outros aspectos da história, eventos da história, que tiveram a grande contribuição da fé cristã, do cristianismo, para chegarmos até o momento que nós temos hoje, com a liberdade, na grande maioria do mundo, embora nós tenhamos também ainda sérios problemas na sociedade, por conta da existência ou da realidade do pecado no mundo em que nós vivemos. Então, basicamente, este é o livro Inimaginável, um livro publicado pela CPAD, uma obra que eu recomendo, eu indico, um livro escrito aí pelo Jeremiah Johnston com o prefácio de Steve Green. Você que gosta de apologética, de estudar, de ler sobre história da fé cristã, história do cristianismo e a relevância da fé cristã para a sociedade, esse livro é altamente recomendado para você. É isso, gente. Mais uma vez eu deixo aqui o meu pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e mantenha-se atualizado aqui em relação aos vídeos que estarei postando. Até o próximo vídeo.